Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo desta quinta-feira e com informações importantíssimas para você torcedor vascaíno. Agora há pouco tivemos a informação de mais um técnico português que está na mira do Vasco da Gama. O treinador Vasco Seabra, atualmente pertence ao Marítimo, também de Portugal, e foi oferecido ao Gigante da Colina. A gente vai trazer todos os detalhes desta situação, falar também sobre o treinador português João Henriques, que teve ontem o seu nome associado ao Gigante da Colina. Hoje, pela parte da manhã, o gerente de futebol Carlos Brasil falou sobre esta situação e, além disso, também vamos trazer muitas outras novidades. Falar sobre Emílio Faro, que muito provavelmente estará na beirada de campo no próximo domingo contra o Cruzeiro no Maracanã, e também sobre outros treinadores que sim, estão na mesa da diretoria vascaína. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, torcedor, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like, porque ele é importantíssimo para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos, e principalmente ative o seu sininho de notificação, porque você ativando o sininho, todos os nossos vídeos vão chegar até você e você vai ficar muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar esse vídeo falando sobre a situação de treinador para o restante da temporada, porque é hoje a grande dúvida no meio da torcida vascaína e também no meio da diretoria cruzmaltina. Hoje o torcedor não tem uma definição, mas também a diretoria não tem essa mesma definição de quem será o comandante desta caravela cruzmaltina para o restante da temporada. Muitos nomes estão na mesa e chegam na mesa também diariamente. Hoje, pela parte da manhã, a gente trouxe a informação confirmado que mais de 30 nomes já passaram pela diretoria, dentre eles Anderson Moreira, Humberto Luzer, Eduardo Barroca e vários outros nomes que realmente são oferecidos por meio de empresários ou até surgem ali através dos coordenadores técnicos, da comissão técnica, até mesmo de alguns dirigentes da diretoria. Porém, nenhum tem agradado, nenhum tem aquele perfil que hoje o Vasco procura no mercado. Um perfil, como a gente também informou ontem, um perfil de um técnico que esteja livre, um perfil de um técnico que esteja um estilo de jogo parecido com o do ex-treinador Zé Ricardo, que tenha, né, um estilo de jogo parecido com o do ex-treinador. Um técnico que aceite manter as mesmas características do elenco, um técnico que seja líder, um técnico que vá unir ainda mais esse grupo, e esse é o estilo procurado. Alguns têm os quesitos, outros não, e a partir daí o nome é retirado, as negociações esfriam. Inclusive ontem a gente trouxe a informação que o Humberto Luzer, campeão com a Chapecoense em 2020, foi um nome que até agradou. Conversas foram iniciadas, mas em determinado momento alguma coisa aconteceu e as conversas esfriaram. A diretoria vascaína voltou alguns passos atrás e não preferiu avançar com o campeão de 2020 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem mais um nome surgiu, o do técnico João Henriques, de 49 anos, muito conhecido no futebol português. Eu cheguei em algum momento nos vídeos de ontem falar que ele era um treinador consolidado. Consolidado ele ainda não é, mas é conhecido. É um técnico com bagagem no futebol local. Já passou por vários clubes, nenhum trabalho de muito sucesso, nunca foi à frente, nunca esteve à frente de um clube da primeira prateleira, que seria ali o Porto, Benfica, o Sporting, mas é um técnico que sempre costuma treinar clubes, sempre tem espaço no mercado português. E sobre esse treinador, hoje pela parte da manhã, o gerente de futebol Carlos Brasil se posicionou. Ele disse o seguinte: garantiu que o Vasco não fez consulta por treinador nenhum ainda, ou seja, ele manteve a postura que atualmente o Vasco vem tomando de que não há conversas com nenhum clube. Porém, ontem, como a gente já trouxe pelo vídeo da parte da manhã, foi confirmado através de pessoas ligadas ao João Henriques que sim, o Vasco iniciou conversas e se interessou pelo treinador. São dois lados, há um lado que temos que acreditar, ou o lado que está ligado ao técnico português, ou a atual diretoria. Essa parte eu deixo para vocês, mas sim, a grande possibilidade do Vasco ter iniciado a conversa e hoje a diretoria cruzmaltina, através da personificação do Carlos Brasil,
pode estar ali negando para que não haja nenhum alarme no mercado. Outro português, essa notícia a gente teve agora na tarde dessa quinta-feira, está na mira do Vasco da Gama. A ESPN, um conteúdo jornalístico, né, ali um programa jornalístico, uma emissora muito conhecida, muito forte também com relação às suas informações, apurou com fontes em Portugal que o técnico Vasco Seabra chegou a ser contatado pelo Gigante da Colina. Atualmente é uma negociação vista como difícil, é uma negociação que não é tão fácil como seria com o técnico João Henriques. Ele atualmente é um treinador de 38 anos, ou seja, é uma carreira início ainda. 38 anos para treinador é uma idade bem inicial, bem jovem. E atualmente, como já é informado, ele está no Marítimo. É um técnico que está atento ao mercado brasileiro. Hoje, todo treinador português está atento ao mercado do nosso futebol. O futebol brasileiro hoje está completamente aberto para treinador português. Vide Jorge Jesus, Abel Ferreira, técnico que passou pelo Santos há algum tempinho atrás, eu não me recordo o nome, e vários outros que atualmente estão também no nosso futebol. Então hoje o mercado brasileiro está muito aberto para o técnico português, e o técnico português vê o mercado brasileiro como uma grande oportunidade de ascensão na carreira. Então sim, o Vasco Seabra está de olho ao mercado brasileiro. Porém, também pensa em permanecer na Europa. Ele só viria ao Brasil se fosse uma grande oportunidade, já que atualmente ele está em um clube e vê na sua carreira grandes possibilidades de acertar com um grande clube ou do futebol português ou do futebol europeu. Ele atualmente é tido como um grande nome da nova safra de técnicos no país. Ele está em outro nível sim, comparado ao João Henriques, técnico que a gente trouxe ontem para vocês. Por ser um jovem ainda, por ter apenas 39 anos e por já ter treinado clubes ali de uma prateleira maior do que o João Henriques treinou. Por exemplo, ele já treinou o Boa Vista. O Boa Vista é um clube considerado grande no futebol europeu. Ele já treinou também o Paços de Ferreira, um clube ali que tem um sucesso maior, é de uma prateleira maior do que com relação aos clubes treinados pelo técnico João Henriques. Ainda não desempenhou um grande trabalho. Ele iniciou ali praticamente a sua carreira no ano de 2019 e 2020. Treinou SD Mafra, foram 29 partidas e 13 vitórias. Treinou Boa Vista, foram apenas 10 jogos e 2 vitórias. E treinou Moreirense também em 2020. Foram 23 jogos e 7 vitórias. E no ano de 2021, ele iniciou seu trabalho no Marítimo, onde teve 23 partidas e 8 vitórias. Então, permanece no Marítimo, o Marítimo gostou do trabalho dele e devido a isso, ele vai permanecer por lá. Mas atualmente, é claro, mediante uma possível proposta do Vasco da Gama, quem sabe ele não aceita, vem para o futebol brasileiro, porém, tudo demonstra que o Vasco está de olho nos portugueses, está de olho sim no futebol europeu, nos técnicos europeus, e tudo indica que caso não ache um técnico ideal, com perfil traçado no futebol brasileiro, o Vasco pode estar indo a Portugal buscar um novo treinador. E sim, tem nomes, como já informado, que param na mesa, chegam na mesa e acabam ali, né, não seguindo com as negociações. A gente já vem informando para vocês: Humberto Luzer, Maurício Souza do Flamengo, Anderson Moreira, João Henriques. E parece que mesmo com conversas avançadas, como a gente já informou para vocês no vídeo pela parte da manhã, como pessoas ligadas ao João Henrique a gente trouxe para vocês, né, pessoas ligadas ao João Henrique confirmaram, parece que as conversas também com o técnico português não vão andar muito, porque o que acontece? Ele foi oferecido, segundo informações obtidas agora há pouco, na parte da tarde, pelo empresário Hugo Caiuda. Para quem não sabe, esse empresário foi o mesmo que trouxe o Ricardo Sapinto lá em 2020. Ele fez esse intermédio agora novamente com o João Henriques ao Vasco da Gama, está tentando articular a chegada dele ao Gigante da Colina, porém é uma negociação complexa. O Vasco abriu conversas sim, o Vasco foi atrás para saber, mas atualmente ele é considerado como um treinador que não conhece muito o futebol brasileiro. Nunca treinou o futebol brasileiro, sempre esteve no futebol português, passou por o futebol da Arábia, mas ainda não sabe o que é o futebol brasileiro, ainda mais uma Série B de Campeonato Brasileiro. E hoje o Vasco precisa de um treinador que conheça a competição, de um treinador que saiba o que é pelo menos uma Série A.
e acredita-se que o João Henriquez não é esse nome. Então preocupa, é um treinador que até certo ponto interessa, mas esse fator preocupa demais para que as conversas avancem o suficiente para dar em contratação. Deixe a sua opinião aí embaixo, certo é, muitos nomes chegam à mesa, muitos nomes circulam na diretoria, mas o Vasco ainda não definiu quem será o seu novo comandante. E com relação ao Emílio Faro, há uma dúvida. Emílio Faro fica, não fica? O que vai acontecer? Sinceramente, na minha opinião, eu acredito sim que o Emílio Faro poderia ficar, pelo menos até julho, com a chegada da empresa norte-americana, e a partir daí o Vasco tocava um barco, comprava um novo treinador forte no mercado, já pensando no ano de 2023. E esse mesmo pensamento que eu tenho é o pensamento também pessoas internamente no Vasco têm. É um pensamento de que o Emílio Faro conhece o trabalho do Zé Ricardo, porque faz parte da comissão interina, ou seja, esteve ali no dia a dia durante treinamentos do antigo treinador, e acredita que ele sabe a ideia de jogo que o Vasco hoje tem, que o Vasco hoje quer, inclusive, por parte da diretoria, para o restante da temporada. Então, melhor do que trazer um treinador para seguir com o trabalho que era do Zé Ricardo, é melhor deixar alguém que já estava ali no CT diariamente e conhece muito bem como era o trabalho do ex-treinador do Vasco da Gama. Algumas pessoas dentro da diretoria acreditam que essa seria a melhor opção. Inclusive, na reunião que aconteceu nesta última segunda-feira, como acontece regularmente entre os dirigentes do Gigante da Colina, uma corrente já defendeu a permanência do Emílio Faro. Porém, outra corrente acredita que não é a melhor opção. A ideia aí da permanência do auxiliar técnico da comissão permanente não agrada a todos. Porém, apesar disso tudo, de não agradar a alguns e de agradar a outros, provavelmente no domingo ele estará novamente na beirada do campo, já que terça venceu muito bem a equipe do Náutico por 3-2 no Arruda, foi a primeira vitória do Vasco fora de casa. Isso deu confiança às pessoas dentro do clube para dar continuidade por enquanto ao trabalho do Emílio Faro, e acredito sim, caso o Vasco venha vencer domingo o Cruzeiro bem no Maracanã, tudo pode mudar. A ida do Vasco ao mercado pode dar uma esfriada e o Vasco deixa o barco tocar com o Emílio Faro. Essa é a minha opinião. Acredito que o Vasco, em caso de vitória, não vai correr no mercado para buscar um novo treinador. Vai deixar o Emílio Faro trabalhando. E algo que me chamou muito a atenção foi os bastidores da Vasco TV. A gente vai passar aí alguns trechos das palavras do próprio Emílio Faro dentro do vestiário. Um vestiário que tinha presença de grandes nomes. Brasil, Carlos Brasil, gerente de futebol, estava lá. E Eduardo Húngaro também estava lá, o coordenador técnico, que já teve passagens por Botafogo. É um treinador que conhece muito de futebol. Hoje ele não é um treinador, faz parte é o coordenador técnico, né? Hoje ele não é o treinador, mas conhece muito do futebol. E ele também estava no vestiário. Ou seja, é um trabalho que não é somente do Emílio, é um trabalho de toda uma comissão. E ele falou sobre isso após a vitória contra o Náutico. Dê uma olhada aí nas palavras do hoje técnico interino do Vasco e auxiliar permanente do Gigante da Colina. O Vasco hoje está muito bem servido de processos. O Vasco hoje tem um fluxo de trabalho e um clima que quem chegar para cá tem que dar sequência. O roteiro já está escrito. O roteiro já está escrito. Mas a missão que nós viemos fazer aqui, no protagonismo de vocês vieram, ficaram a bandeira do Vasco e a gente vai levar os 3 pontos pro Rio de Janeiro. Então, como vocês viram aí, né? É diferente. O Emílio sabe muito de bola também, o Emílio entende, é jogador. E acredito sim que, principalmente em caso de vitória domingo contra o Cruzeiro, é o nome ideal para seguir o barco aí, seguir o projeto do Vasco, pelo menos até a chegada da empresa norte-americana. Palavras que impressionam. O Vasco hoje tem fluxo de trabalho e um clima de que quem chegar para cá vai ter que dar sequência. Mas o roteiro já está escrito. Ou seja, uma confiança muito grande dentro do Vasco e principalmente por parte do Emílio Faro. Acredita também que ele seria o melhor nome, né, para seguir esse comando? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficar por aqui. Em breve, por volta das 7 horas da noite, muito provavelmente em ponto, estaremos retornando com a 3ª edição do dia, quinta-feira, o Boa Noite Gigante, também cheio de informações para você. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.